a gente está num momento muito, muito bom de estar posicionado no mercado de cripto. De verdade. Assim, vocês sabem que eu não abro a palavra para falar coisas ao vento e para vender sonhos, vender ilusões. A sensação que eu tive em 2020, quando eu vi a construção da infraestrutura institucional, é a mesma que eu estou vendo agora. Então, assim, se não acontecer uma coisa muito esquisita do ponto de vista macro, a gente está caminhando num momento bem, bem legal e é importante a gente estar posicionado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Primeira coisa que eu comentei, né, eu estou comentando desde manhã lá no Twitter, foi essa notícia aqui. Que notícia, né? Basicamente que a gente tinha um pedido, né, da iShares Ethereum Trust. A iShares Ethereum Trust é a empresa da BlackRock que faz os pedidos de ETF. Então ela foi incorporada por um dos diretores lá da BlackRock e apareceu ali nos registros de Delaware hoje de manhã. Então isso foi ali às 12 horas, isso faz 7 horas e meia. 7 horas e meia tivemos essa notícia. Com essa notícia eu comentei, olha, muito provavelmente a BlackRock ainda hoje deve fazer um pedido de ETF. A gente deve estar muito, muito próximo disso, e de fato isso aconteceu. Então, aqui a gente teve, né, o update há 54 minutos. A gente teve uma proposta de pedido de ETF para a SEC. A SEC ainda nem recebeu, ela vai receber ainda esse pedido, tá bom? Mas provavelmente ela deve receber aí já ao longo dessa semana, da BlackRock, querendo fazer essa operação ali através da Nasdaq. Então, de fato, agora realmente oficial, a BlackRock mostrou aí todo o seu interesse, todo o seu empenho em realizar o ETF spot de Ether. Então, assim, basicamente BlackRock ali entrando na corrida por esse ETF. É importante dizer que a gente já tem 5 pedidos de ETFs já acontecendo. A VanEck já fez esse pedido, a ARK Invest junto à Twin Shares, a Hashdex, aqui até a gestora brasileira, a Investo também já fez junto com a Galaxy, e a Grayscale também fez um pedido para conversão do fundo deles de Ethereum, a trust deles de Ethereum, para um ETF. Então, assim, a gente já tem 5 pedidos bem fortes, assim, destaco principalmente da Investo e da Grayscale, são pedidos bem fortes, com muita probabilidade de aprovação, e agora a gigante do mundo, né, de investimentos, BlackRock, entrou nessa corrida. E aqui tem 2 coisas que eu acho que são bem interessantes a gente destacar. Primeiro, a gente tem uma probabilidade muito alta por conta de ser um pedido da BlackRock. BlackRock tem um histórico ali de mais de 98% de aprovação dos seus pedidos de ETF. Então, provavelmente a gente vai ter sim essa aprovação. Acho que, assim, falando em termos estatísticos, a gente acordou hoje de manhã com uma probabilidade de uns 25, 30% de aprovação de um ETF spot de Ether nos Estados Unidos em médio prazo. Agora a gente vai dormir com uma probabilidade de 75%, talvez 80% que isso aconteça, especialmente se ocorrer a aprovação do ETF spot de Bitcoin. Se acontecer essa aprovação, provavelmente a gente salta aí para uma probabilidade de 80%, 90%, tá bom? E o segundo fator que impacta, principalmente, é esse daqui, ó. A Grayscale, ela ganhou na corte a disputa do GBTC, que era o pedido que eles queriam fazer a conversão do ETF do GBTC para um ETF spot de Bitcoin, e a SEC aprovou o ETF spot, o ETF de futuros de Ethereum. Esse é um ponto que eu acho bem legal, porque pouquíssimas pessoas deram atenção para isso. Ocorreu a aprovação do ETF no início de setembro, essa aprovação desse ETF de Ether, de futuros de Ether, e ninguém meio que ligou para isso. Mas a grande questão é que isso deu base legal, junto com a vitória da Grayscale na corte americana, para estruturar o caminho, para pavimentar o caminho do ETF de Ethereum spot ser aprovado nos Estados Unidos. Então, de forma muito, muito resumida, talvez a mensagem mais importante que eu vou passar aqui na live para vocês. A gente tem uma probabilidade muito alta de, em 2004, ter tanto um ETF spot de Bitcoin, quanto um ETF spot de Ethereum. Está tudo muito bem encaminhado para que os dois aconteçam. E as maiores gestoras do mundo estão interessadas neste produto. Não vou achar nem um pouco estranho se nas próximas semanas a gente também tiver um pedido da Fidelity para um ETF spot de Ether. Não vou achar nem um pouco estranho, assim, não vai me surpreender. Eu acho que é quase que dado que isso vai acontecer. Então, provavelmente os mesmos players que estão agora nessa corrida para o ETF spot de Bitcoin nos Estados Unidos vão fazer a corrida para o ETF spot de Ether também.
Então, isso é um ponto bem positivo, é um ponto que, enfim, mostra todo esse interesse, essa força institucional aí para estar olhando para o mercado de cripto. Então, para mim, é bem, bem legal. E, assim, não achem que esses caras são bonzinhos. Eu acho que esse é um ponto bacana de ser destacado. Deixa eu dar só um filmes aqui, para ficar legal. Que muita gente olha para isso e fala, pô, então e por que isso está acontecendo? É porque a BlackRock agora virou criptonativa, virou pró descentralização? Não. A gente está vivendo um fenômeno, pessoal, isso é bem importante, assim, do ponto de vista de tese fundamentalista, tá? Nos próximos 5 anos de transição geracional de capital. Hoje, as pessoas que mais têm dinheiro no mundo são os baby boomers, que são 2 gerações ali para trás. A geração dos millennials se tornará a geração mais rica do mundo a partir de 2028. E essa geração é a geração que majoritariamente investe em cripto e tem interesse em cripto. Os millennials têm muito mais interesse em cripto e a geração Z do que todas as outras gerações. E por isso que a BlackRock está investindo tanto nesse mercado. Porque ela sabe que a gente vai viver esse período de transição geracional e o fato da gente viver esse período de transição geracional vai alocar um capital muito significativo em cripto. E as empresas, as gestoras que estiverem posicionadas primeiro no mercado de ETF spot de cripto vão ser as gestoras que vão ganhar. Então, cada vez mais a gente tende a ver esse corpo ganhar forma. E cada vez mais a gente tende a ver essas gestoras grandes do mercado tradicional defendendo o cripto. Por quê? Porque elas sabem que o capital vai ser transicionado de uma geração para outra nos próximos 5 anos e elas querem manter esse capital. Então, hoje elas têm o capital dessa geração dos baby boomers, que é a geração mais rica do mundo, e agora elas querem que esse capital do baby boomer, que vai ser transacionado para os millennials, para os seus herdeiros, vá e continue dentro dessas gestoras. Por isso que está existindo essa corrida de ETF agora. E esse é o passo mais importante que a gente tem para a institucionalização do mercado de cripto. O ciclo do mercado de cripto de 2024, 2025 será marcado por uma forte institucionalização, como a gente nunca viu. O que a gente viu em 2021 vai ser uma brincadeira de criança do ponto de vista de entrada de capital institucional do que a gente verá agora se, e eu coloco esse se bem importante, a gente tiver uma estabilização na taxa de juros ao redor do mundo. Beleza? Então, eu só quero explicar o impacto e o porquê essas decisões estão sendo tomadas. Já comentei disso? Sim, já comentei disso. Eu fiz um relatório até para o pessoal do OnCryptoPro no dia 30/8, em agosto, quando ninguém estava falando de ETFs dessa forma, que a gente tinha uma potencial aprovação do ETF Spot Bitcoin e do ETF de futuros de Ethereum. E que isso abriria margem para a gente ter aprovação de ETF, para ter pedidos de ETF de spot de Ether. Então, eu comentei isso com o pessoal do OnCryptoPro. O pessoal do OnCryptoPro está ciente disso desde o dia 30/8 de agosto. Felizmente, né, o pessoal que está ali, quando a gente abriu a assinatura, né, no início de agosto, felizmente o pessoal está alocado e conseguiu surfar bem o mercado. Desde que eu comecei a carteira, a gente, com essa alta agora do mercado, eu comecei a carteira com 100 mil reais, hoje ela deve estar ali com algo em torno de 27 mil reais, mais ou menos, gerados, né? Então a gente está com 127 mil reais sob gestão, então, pô, trazendo um resultado bem legal para o pessoal que está do CryptoPro, sobrevivendo a queda, tendo tranquilidade de se posicionar, entre outras coisas, e principalmente pegando esse tipo de informação e trazendo de fato as probabilidades por estar acompanhando, né, os principais veículos como Bloomberg, etc., que conseguem trazer análises precisas disso e felizmente a gente consegue replicar isso para o pessoal do CryptoPro. Inclusive até se alguém tiver interesse de fazer parte do CryptoPro, daqui a 15 dias, na verdade daqui a 16 dias, a gente vai abrir as vagas do CryptoPro e a gente está até com uma promoção de Black Friday, que é o seguinte: os 250 primeiros membros do CryptoPro da turma do dia 24 de novembro terão direito a 3 imersões de graça, de bônus. Que imersões são essas? Primeira imersão, vai ser uma imersão completa sobre custódia, 1h30, que eu vou fazer as pessoas dormirem tranquilo com custódia, vai aprender a fazer passphrase, esconder a carteira, vai aprender a criptografar a seed, entre outras coisas. Segunda imersão para realizar, porque, cara, não adianta nada você ter sofrido todo esse momento, e agora que vocês estão vivendo um momento de alta, vocês não souberem como realizar em 2025 esse capital, quando eventualmente a gente começar o bull market, vocês não saberem fazer isso, então a gente vai ter 1h30 só sobre isso. E depois, uma terceira imersão
sobre airdrops, porque para mim eu acho que a gente, além dessa oportunidade de institucionalização, a segunda grande oportunidade que a gente está tendo no mercado de cripto, especialmente para quem tem pouco capital, é os airdrops. A gente vai viver uma era de airdrops. Então, o pessoal que fizer parte do CryptoPro vai ganhar essas 3 imersões. Os primeiros 250 membros vão ganhar essas 3 imersões de forma 100% gratuita, além de atualizações semanais da minha carteira, né? Live, relatório, como eu até mostrei para vocês, mais 60 horas de conteúdo que vão te ensinar desde proteção de portfólio, enfim, tudo que você precisa para cripto, aprender a questão de airdrops e também ter um suporte exclusivo para tirar todas as suas dúvidas. Se você quer ser uma dessas pessoas e aproveitar essa oportunidade, estou mandando aqui no chat para vocês a lista de espera. E óbvio, pessoal, o pessoal do CryptoPro não se preocupa. Os nossos primeiros 600 alunos, todos eles vão ter acesso às imersões de forma 100% gratuita e mais os 250 primeiros alunos aí de novembro. Então, quem quiser fazer parte, tá aí, link da lista de espera, dia 24 de novembro, abre aí, e aí se inscrevam aí na lista de espera, vou deixar também nos comentários, tá bom? Feito aí o jabazinho, vamos voltar. E agora, o que é importante também de ser destacado aqui? Basicamente, esse pedido de ETF, ele foi confirmado agora, eu já comentei isso, né? Outras gestoras estão olhando para isso. E um outro ponto que foi bem interessante foi uma fala da BlackRock hoje, que eles falaram, olha, a gente está muito, muito confiante que a gente vai ter aprovação do ETF de Bitcoin até janeiro. Então, pessoal, eu falo assim, a gente está com uma probabilidade de 95% de aprovação do ETF Spot de Bitcoin, e se eu fosse falar do ETF Spot Ethereum, daria uma probabilidade de uns 75% aproximadamente, para a gente ver no ano que vem. Talvez um pouco depois, ali seria um papo para a gente falar de março, talvez até mesmo junho, é um papo um pouco mais para frente, tá bom? E outro ponto que é importante é que talvez essa aprovação desse ETF Spot de Bitcoin aconteça ainda esta semana, nos próximos 7 dias. Por que eu estou falando isso? Os analistas da Bloomberg lançaram essa nota. Os caras têm, assim, uma assertividade muito significativa. Eles falaram que agora, a partir do dia 9 de novembro, né, a partir de hoje, abriu uma oportunidade para a SEC potencialmente aprovar todos os 12 ETFs spot de Bitcoin, incluindo o pedido da Grayscale. E algumas coisas que eles fizeram chamaram muita atenção desses analistas, especialmente o posicionamento da SEC. A SEC lançou diversas notas, diversas falas, quase como assim, lavando as suas mãos se eventualmente aprovar um ETF de Bitcoin. Ela mandou vários pedidos de revisões, então estão bem estruturados e, de fato, agora coincidiu de todas as deadlines acontecerem. Então, assim, não se assustem se nos próximos 7, 10 dias vocês verem uma notícia. ETF de Bitcoin de fato aprovado. E a outra coisa que me deixa muito animado com essa probabilidade é isso daqui. Quando a gente pega a quantidade de contratos em abertos futuros da CME, ela acaba de ultrapassar a quantidade de contratos abertos de futuro da Binance. Em outras palavras, essa é a primeira vez na história que uma bolsa institucional tem a maior quantidade de contratos futuros em abertos de cripto. E isso mostra que os institucionais estão especulando significativamente algum evento que deve acontecer em breve. Que evento é esse? Muito provavelmente a aprovação do ETF Spot de Bitcoin. Então, assim, a gente está num cenário realmente muito, muito interessante. Só antes de eu continuar, cara, eu queria só fazer um parêntese. Pô, a gente tá batendo recorde. Essa é a maior live que eu faço aqui nesse canal. Tirando as lives do desafio passado, essa é a maior live, então, pô, só fazer um muito obrigado aí a todo mundo que tá no chat. Pô, espero que a gente bata ainda 1000 pessoas. Cara, tá 30 pessoas aí, pô. Deixa um like aí, enfim, se inscrevam, vai que o YouTube entrega aí e ajuda nós. Pô, bater 1000 pessoas aqui numa live extra, pô. Feliz demais, enfim. Galera, vocês são fodas, vocês são incríveis. De verdade, muito, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Mas voltando aqui ao assunto principal da live, e aí só um outro ponto que eu acho que é legal da gente fazer um contraponto, é em relação à questão de taxa de juros e, enfim, dinâmica de modo geral. O que é importante da gente entender aqui, tá, pessoal? Apesar dessas notícias muito, muito boas em relação a ETF Spot de Ether, ETF Spot de Bitcoin, e isso está se tornando muito mais uma questão de quando do que se, e eu falo isso assim com toda tranquilidade, realmente eu acho muito, muito improvável a gente não passar o ano de 2024 com a aprovação do ETF Spot de Bitcoin e de Ethereum. O outro fator que talvez vai ser um dos maiores catalisadores para esse bull market vai ser a queda de juros nos Estados Unidos. E
eu decidi fazer um estudo, e eu até quero reforçar esse ponto aqui com vocês, que é que muita gente fala que quando tem o pivô do Fed, que é esse evento de corte de juros, o mercado cai, né? Tem essa informação aqui, ó, a galera faz esse comparativo, fala que o mercado sempre cai pelo menos 30%, 40%. E eu fui tentar entender a fundo isso, porque de fato, isso é um outro ponto bem importante, 2024 também vai ser marcado por uma reversão de política de juros do Fed, potencialmente, assim, muito, muito provável também. A gente está falando de uma probabilidade aí de mais de 50%, 60% de até em junho a gente ter essa reversão de juros de acordo com a visão do mercado, tá, pessoal? E é uma tendência mundial, tá? A gente está tendo essa reversão. Até se eu entrar aqui, deixa eu pegar só exemplificar aqui, ó, para vocês. Acho que é legal. Só para vocês entenderem o que eu estou falando dessa reversão de política de juros. Cadê? Aqui, ó. Hoje, 32% dos bancos centrais estão revertendo. Então, a gente estava com menos de 20%, agora já 32% dos bancos centrais estão revertendo juros. Então, é muito, muito provável que a gente tenha essa reversão de juros aí. E por que eu achei legal trazer aqui? Porque muita gente fala dessa questão que, sempre quando o Fed reverte juros, o mercado cai. Isso é uma falácia, tá, galera? Por quê? Eu peguei esse estudo que avaliou todos os pivôs do Fed dos últimos 50 anos, e o que ele percebeu? Ele foi analisar se no período do primeiro corte de juros a gente estava num período de recessão. Nos períodos que a gente não estava em recessão nos Estados Unidos, em todos eles, os 3, 6, 9 e 12 meses foram positivos. Então, o corte de juros potencializou a valorização de ativos voláteis, se a gente não tivesse em período de recessão. Agora, de fato, nos períodos de recessão, em 80% dos casos, a gente teve uma queda. Mas por quê? Porque foi uma atitude emergencial por parte do Fed. E aí, o que eu acho legal disso daqui? Primeiro, por enquanto a gente não está no cenário de recessão, então por enquanto a gente estaria dentro aqui desses casos de períodos de expansão monetária, que a gente entraria no ciclo de alta. E particularmente, uma coisa que eu vejo, que seria o outro cenário, que eventualmente a gente tem um choque de inflação e a gente começa um período de recessão, o Fed está sendo muito conhecido por fazer a questão do quantitative easing, que é realmente aportar dinheiro, injetar capital na compra de títulos e ações. E aí isso expande liquidez e faz ali um efeito positivo no mercado, o mercado começa a se valorizar de forma significativa. Então o que eu falo para vocês é que sim, muito provavelmente, mesmo se a gente tenha o cenário de recessão, eu acredito que a gente vai ter uma injeção de capital. E aí eu vejo uma recuperação em V. Então, para mim, hoje, como eu estou trabalhando, tá? Os dois cenários que eu estou trabalhando como analista. Primeiro cenário é que a gente consegue ter um pouso relativamente suave, a gente começa no período de expansão dentro da política monetária do Fed, se a gente tiver estabilização de inflação, e a gente teria o início de um bull market, talvez ali no primeiro trimestre de 24. Assim, um bull market mais confirmado, mais robusto. A gente já está num momento muito positivo de mercado, tá? Mas eu sempre gosto de falar que o bull market é legal a gente olhar para trás e de fato ver essa disponibilidade de liquidez dentro do mercado para falar, não, realmente a gente pode flertar com multiplicações de 5, 10 vezes o tamanho do mercado de cripto. E o segundo cenário que eu enxergo é o cenário que eventualmente dá ruim, temos um choque inflacionário, mas para mim eu vejo uma recuperação em V. E aí nesse ponto aí, quem sabe fazer operação de hedge, sabe fazer proteção de capital, se destaca, sai muito, muito à frente do restante do mercado, conseguindo reter bem isso. Então esse seria um segundo ponto que eu queria destacar com vocês. Resumos, vamos lá. Primeira coisa, vamos viver um processo de institucionalização do mercado de cripto. Isso é fato, por todo esse movimento de ETFs, por toda essa estrutura que a gente está vivenciando. Tende a acontecer no ano de 2024. Provavelmente, antes do final desse ano, nós teremos o ETF de Bitcoin. A gente tem uma janela muito provável, inclusive desses próximos 7 dias. Se não, até 10 de janeiro, a gente com certeza deve ter esse ETF. Com certeza eu falo, 95% de probabilidade, tá, pessoal? Depois, sobre o ETF de Ether. Acredito que a gente vai ter ali no ano de 2024 também, especialmente depois da entrada da BlackRock, junto com a vitória da Grayscale e a aprovação do ETF de futuros. Então, continua aumentando muito a probabilidade. E esses dois ETFs, eles podem ser impulsionados caso a gente tenha dinâmica de corte de juros. Além disso, a gente vai ter dois eventos que vão reforçar muito a narrativa desses ativos, que vai ser a questão do halving do Bitcoin. Muito provavelmente no ano de 2024 a gente vai ver BlackRock, a gente vai ver Fidelity, todos eles reforçando narrativa de cripto para os seus clientes. E o halving do Bitcoin vai ser um chamariz muito importante. E depois também a gente vai ter o Decum Fork, que vai ser a atualização de escalabilidade mais importante do Ethereum.
deve aquecer segundas camadas, deve, enfim, impactar Polygon, deve gerar airdrops bem interessantes pra gente. Então, é legal. E, enfim, eu reforço. Pessoal, a gente tá num momento muito, muito bom de estar posicionado no mercado de cripto. De verdade. Assim, vocês sabem que eu não abro a palavra para falar coisas ao vento e para vender sonhos, vender ilusões. A sensação que eu tive em 2020, quando eu vi a construção da infraestrutura institucional, é a mesma que eu estou vendo agora. Então, assim, se não acontecer uma coisa muito esquisita do ponto de vista macro, a gente está caminhando num momento bem, bem legal e é importante a gente estar posicionado.